News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. Apresentação Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas em FM 99.1 pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quarta-feira, dia 22 de outubro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. NBA, na estreia da temporada, o Golden State Warriors venceu com muita segurança e um grande segundo tempo contra o Los Angeles Lakers, 109-119 na Crypto Arena. O grande nome do time de São Francisco foi Jim Butler. O ala carregou a pontuação da equipe no primeiro e no último período da partida, além de carregar a defesa dos Lakers em faltas. Pelo lado dos Lakers, Luka Doncic foi o grande destaque. Ele flertou ali com um triplo-duplo, terminando a partida com 43 pontos, 12 rebotes e 9 assistências, mas não foi suficiente para sair com a vitória, lembrando que os Lakers não contaram com o LeBron James. E agora o nosso contato é com o News Truck da CBN, diretamente de Águas de São Pedro, onde está Antônio Lupe, News Truck da CBN em Águas para o Fomenta 2025. Antônio Lupe tem o destaque da Ponte Preta, que tem a decisão, a grande final no sabadão. Tudo bem, Lupe? Bom dia para você. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta quarta-feira. Tá chegando a hora da decisão para Ponte Preta. Sábado, Moisés Lucarelli lotado para o jogo decisivo contra o Londrina, que vale o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a preparação da Macaca e a busca por ingressos. No site não tem mais. Ontem eles foram esgotados também da bilheteria. Tem muita gente que queria acompanhar o jogo, mas pelo visto vai ficar de fora. Liga dos Campeões, 9 jogos deram sequência à rodada ontem à tarde. A terceira rodada foi marcada por goleadas. O Barcelona fez 6-1 no Olympiacos da Grécia, o Arsenal meteu 4-0 no Atlético de Madrid, o PSG venceu por 7-2 o Bayer Leverkusen na Alemanha e o PSV foi 6-2 no Napoli na Holanda. Hoje mais 9 jogos fecham a rodada com destaque para Real Madrid e Juventus, jogo na Espanha. E agora o destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. O Palmeiras está no Equador, onde enfrenta a LDU em Quito na quinta-feira. Será o primeiro duelo entre os dois nas semifinais da Copa Libertadores. E o técnico Abel Ferreira precisa decidir se irá escalar Murilo ou Bruno Fux ao lado de Gustavo Gomes na zaga. O goleiro Hugo Souza desfalcou o Corinthians no treino desta terça por dores no ombro. E o São Paulo não contará com o zagueiro Ferrarese para o duelo com o Bahia. Já o Santos perdeu Zé Rafael para um embate com o Botafogo, mas poderá escalar novamente João Schmidt. Sul-Americana, o Atlético conseguiu um bom resultado ontem à noite. A equipe foi ao Equador e ficou no empate 1-1 com o Independiente Del Valle. Agora o Galo precisa de uma vitória na semana que vem em BH para chegar à grande final. O gol do Atlético foi marcado por Dudu, finalmente, hein? Dudu desencantou com o Galo aos 45 do segundo tempo com assistência do Hulk. E agora o destaque do Guarani, chegando com você, Antônio Lupe. Agora é oficial, Farney Coelho renovou o contrato e vai ser o homem forte do futebol do Guarani na temporada do ano que vem. E o Guarani também convocou os sócios para uma assembleia do Conselho Deliberativo para discutir e debater a constituição de uma SAF. Ainda não é uma votação definitiva, mas já é um caminho para, quem sabe, a SAF chegar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Após vencer o atual campeão do ATP 500 da Basileia, o francês Giovanni Pericard, o brasileiro João Fonseca vai enfrentar o tcheco Jakub Mensik pelas oitavas de final do torneio. A partida será hoje, não antes das 14h30. Hoje tem Copa Libertadores, Flamengo e Racing. Meu amigo, muita emoção pro Mengão. Quem tem mais informações é Fábio Scheibe. Bom dia pra você, Scheibe.
Bom dia, ouvinte CBN. É hoje, né? O primeiro jogo da semifinal da Taça Libertadores da América, 9h30 da noite no Maracanã, Flamengo e Racing duelam. O jogo da volta será na próxima semana no El Cilindro. Com a partida desta noite, Felipe Luiz ainda não sabe se contará com o zagueiro Léo Ortiz, que machucou o tornozelo na partida contra o Palmeiras. Caso não atue, Danilo será o substituto. O Flamengo também que não contará com Everton Cebolinha, que segue machucado e afastado do elenco principal do Mengão. Muito bem, agora destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Quartamos, Carlão. Quartamos, meu caro Júlio Nascimento, em ritmo aí de Copa Libertadores com o Flamengo, tem a preparação do Palmeiras. Dudu, hein, desabrochou um gol importante, hein? Ontem pro Atlético Mineiro contra o Independiente. Mas eu queria falar já neste processo de reorganização do Guarani com o Farney. É importante a permanência dele, mostrou evolução desde a chegada, claro que com erros sim, e que nós aos poucos a gente tem pontuado aqui, alguns acontecimentos que decretaram a queda do Guarani ou a permanência do Guarani na Série C, mas é aquela coisa, não é terra arrasada, né? Ninguém é gênio quando vence, mas também ninguém é burro quando perde, né? Então o Farney tem sim as suas qualidades. Eu acho que é o momento de uma oxigenação, de uma reorganização, de entender, né, o que aconteceu, permanecer, né, com o que foi assertivo, mudar muito, né, o que não deu certo, para que o Guarani tenha aí um 2026 bem melhor. Trata-se de um ano diferente, né, com um calendário mudado, de repente um paulista mais ou menos na mesma época que a Série C. Então são alguns desafios do Farney Coelho à frente do Guarani Futebol Clube. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Estamos no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dipp. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora são 11h12. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com o Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Andrade Neves aqui em Campinas. O nosso ouvinte que vai em direção da Torre do Castelo encontra uma ocorrência logo depois da Barão de Itapura. Atenção ali pelo trecho, região também do Botafogo, e a movimentação também é intensa já na chegada para a Torre do Castelo. Na região, quem utiliza Alberto Sarmento, por enquanto faz bom caminho. A Rua Francisco Otaviano também segue sem problemas em toda extensão. Falando também para quem vai acessar a rodoviária, a Rua Doutor Pereira Lima tem movimentação intensa já no acesso para o embarque do terminal. Falando também rapidamente, Júlio, do sistema Anhanguera Bandeirantes, o nosso ouvinte que vai em direção da capital paulista ainda diminui a velocidade nas duas rodovias à altura de Jundiaí. Pela rodovia Anhanguera, excesso de veículos do quilômetro 61 até o quilômetro 60, enquanto na Bandeirantes tem atendimento de uma ocorrência já na altura do quilômetro 57, acaba diminuindo a velocidade já a partir do quilômetro 59, atenção pelo trecho e também pela Dom Gabriel Paulino Couto, exatamente você que quer acessar ali a região do sistema Anhanguera Bandeirantes. Júlio. Obrigado, Mário, que volta na programação aqui da CBN. Agora são 11 horas e 17 minutos. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Horas e 20 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Bom dia, senhores. Nós pregamos a permanência dos treinadores, mas acho que já deu para o Simeone no Atlético de Madrid. É o Ronaldo quem escreve aqui. 4-0, né? 4-0 ontem. Sempre teve um legado muito consistente defensivamente, um time muito competitivo, mas perdeu essa identidade, né? E um dos nomes que o Atlético gosta muito pro futuro é o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe naturalmente vai chegar na Europa e possivelmente no Atlético, né? Clube que ele tem muita identificação. E também há identificação com o trabalho do Simeone, né? O Felipe Luiz sempre foi um homem de confiança do Simeone. Agora, uma coisa é você trabalhar no Flamengo, em que o DNA é ofensivo, né? O Flamengo não joga retrancado. E o Atlético de Madrid, mesmo sendo um grande do futebol espanhol e um clube de destaque em toda a Europa, ele tem essa filosofia um pouco mais defensiva. O desgaste é natural. Isso acontece com o Simeone, aconteceu com o Renato Gaúcho no Grêmio, aconteceu com o Palmeiras em alguns momentos com o Abel, mas isso foi bem administrado. Mas realmente é um trabalho muito consistente do Simeone, que agora passa por um processo um pouco mais complicado. Desde dezembro de 2011, né? O Simeone está à frente do Atlético de Madrid. 15 anos vai completar no próximo ano. Ou seja, é uma vida realmente, uma história, né? Um treinador que jogou também no Atlético de Madrid bastante tempo. Você pega o Arthur, por exemplo, o filho do Carlão, que gosta de futebol internacional e nunca viu um outro treinador, um outro técnico no Atlético, né? Tem um documentário do Simeone, acho que é na Amazon. E é sensacional, cara. É um técnico obcecado por vitórias. E o interessante, né? Você vai ficando mais velho, vai ficando, né, mais emotivo e tal. E aí, nesse documentário, eles fazem uma conversa do Simeone com desafetos dos tempos de jogador. Aí tem que o Romário deu um soco nele, o Simeone era um cara complicado. Era complicado. Também. Mas você já percebeu, Júlio, o futebol argentino, ele sempre tem esses caras controversos, além de craques, né? Você tem o Simeone, depois do Simeone vem o Kili Gonzalez, né? Que era também o estilo Simeone. E agora... Redondo. Mas o Redondo, ele jogava, né? Falando assim, esses caras meio Felipe Melo, sabe? Tipo, caras polêmicos. Hoje é o Depou, né? Que veste esse personagem, né? De um cara bom de bola, claro, joga na seleção argentina. Como é que chamava o zagueiro do Boca mesmo? O do Boca, o Samuel. Cardona. Samuel, ele integra a comissão técnica. Era. Ele integra a comissão técnica, né? Tempo de Inter de Milão, né? Do Scaloni. Falando em rival do Atlético de Madrid, o Real Madrid anunciou que vai emprestar o Endrick em janeiro, né? Na janela de janeiro. Endrick que não deu certo no Real Madrid. Cabe no seu time, torcedor. Aquela pedra que o Carlão cantou também. Os jogadores acabam indo muito jovens, né? Pra Europa, pra grandes times também. E o momento não é o adequado. Muitas vezes não tem aquela experiência, né? Não tem aquele contato com o futebol europeu para se destacar lá nas grandes ligas, né? Bom dia, amigos da CBN. Essa Champions está aparecendo a primeira fase da Copa do Brasil. Abraço, JP de Moraes. É quem escreve aqui. Amigos, imagina o ano que vem, hein? Que vai ter 120 clubes, né? 126. Meu santo pai. Amigos do CBN Esportes, bom dia, Rodrigo Pupo de Campinas. Antes de mais nada, achei o Carlão bem fotogênico no Globo Esporte ontem. Tem que agradecer a mamãe, a Dalina e o papai João Carlos. E o Rodrigo maquiador, né? E o Rodrigo maquiador. É verdade, né? Eu acho que na atual situação, acho que muito mais o Rodrigo. O pessoal só pediu pra ter um cuidado com a mão, só isso. Dito isso, quero dizer que achei um assinte, uma vergonha a justiça absolver todos os envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu, onde 10 garotos morreram. Um absurdo sem tamanho, escreve aqui o nosso Rodrigo Pupo. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Essa Champions aí
Só o Marcelo Fernandes para dar jeito no Atlético de Madrid. Uma defesa sólida. É quem escreve aqui o nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco eu volto aqui pro 991869070. Gabriel Dudziak está chegando com informações do futebol paulista. O Palmeiras já está no Equador para o último treino antes do jogo desta quinta contra a LDU em Quito. O confronto é válido pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Nesta terça, o elenco fez uma ativação física na parte interna do centro de treinamentos e uma movimentação técnica e tática no campo. Há uma grande dúvida em relação ao time que entrará em campo, já que no domingo, Murilo, que normalmente é titular na zaga, foi preterido por Bruno Fux, que não teve uma boa atuação. A questão é saber com qual dos dois o técnico Abel Ferreira irá contar para o confronto pela Libertadores. No mais, o time deverá ser o mesmo que iniciou diante do rubro-negro. Corinthians e São Paulo se preparam para jogar no próximo sábado pelo Brasileirão. O alvinegro vai enfrentar o Vitória em Salvador e sabe que não poderá contar com o lateral direito Mateuzinho e com o volante Maicon, que estão suspensos pelo terceiro amarelo. O goleiro Hugo Souza, por sua vez, não participou do treino desta terça-feira por causa de dores no ombro direito. A boa notícia foram as presenças do zagueiro André Ramalho e do meia Carrilho nas atividades pelo segundo dia seguido, após ambos se recuperarem de lesões. O tricolor enfrentará o Bahia no Morumbi. A equipe da casa não terá o zagueiro Ferrarese suspenso e nem os atletas que já eram desfalques para a última partida. Assim, Sabino deve entrar na zaga São Paulina. Com os resultados da segunda-feira, o time caiu para a 9ª posição e está a 8 pontos do Bahia, que é o 6º colocado. Depois da derrota para o Vitória, também na segunda-feira, o Santos volta a jogar no domingo contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Peixe terá a volta do volante João Schmidt, que cumpriu suspensão, mas não contará com Zé Rafael, que recebeu o terceiro amarelo. Os santistas ainda estão fora da zona de rebaixamento, mas podem entrar nela no sábado se o Vitória empatar com o Corinthians. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. Mandar um abraço aqui pro André Procópio, monstro sagrado, uma das grandes cabeças do marketing hoje no futebol. E ele é torcedor. Tem ingresso ou não? E ele é torcedor do Atlético de Madrid também, inclusive assiste presencialmente alguns jogos do Atlético quando está na Europa. E ele falou assim: concordo, Marcelo Fernandes na vaga do Simeone já. Tá bravo aí com a derrota de ontem também. Valeu, André. Abração pra você. Fábio, Palmeiras decide a vida amanhã, né? Contra a LDU lá em Quito. E hoje, esse jogo do Flamengo. O que você tá prevendo aí de semifinal de Libertadores? Qual seria hoje o seu palpite, hein, Fábio Scheibe? Começando com o jogo do Flamengo. Hoje o Flamengo tem favoritismo contra o Racing, né? Um Racing que trouxe bastante torcida para o Rio de Janeiro. Ontem fizeram uma festa bonita em frente ao hotel do Racing também. Mas o Flamengo, a gente sabe que tem um grande time, um time muito qualificado, jogando no Maracanã, pode abrir vantagem contra o Racing. Lembrando que no último duelo entre os dois, o Racing levou a melhor no mata-mata, né? Em 2023, o Racing acabou se classificando contra o Flamengo. O Flamengo era um grande time, não é o time de hoje, tão qualificado como o de hoje, mas já tinha um grande elenco também. O Racing jogando tudo nessa partida de hoje para levar para o cilindro. A gente sabe que a pressão no cilindro é muito complicada. Já o Palmeiras também. O Palmeiras tem que sair vivo justamente do Equador, né? Na altitude de Quito, né? Historicamente, os times que jogam em Quito fazem muita pressão nos 15 minutos iniciais e também no final da partida, quando os jogadores do adversário já estão mais desgastados. Então o Palmeiras tem que saber fazer um jogo de inteligência lá para trazer uma vantagem para o Allianz Parque, onde é muito forte também. Assim, pensando friamente, Flamengo e Palmeiras são os favoritos para chegar à grande final, mas a gente sabe que os dois outros, tanto o Racing como muita história e LDU, com essa questão de altitude também, tem muita capacidade para chegar à final. Tá com o Fábio? Sim, é inegável, né? A força de Flamengo, a força de Palmeiras, mas é sempre bom ter comedimento, né? Esses jogos eliminatórios, né? O mata-mata, ele é traiçoeiro. O Flamengo tem que entrar muito forte, né? Tem todas as condições de vencer o Racing, tomar alguns cuidados, né? O Flamengo correu riscos contra o Palmeiras, adversários diferentes, é bem verdade, mas é um jogo em que o Flamengo tem que ter a concentração, fazer valer o fator Maracanã para conquistar uma boa vantagem lá no El Cilindro, em Buenos Aires. Maravilha, né? Claro que a gente vai amanhã debater, né, esse jogo do Flamengo hoje contra o Racing e amanhã também trazendo mais detalhes de LDU e Palmeiras, já que a CBN transmite esse jogo também pela Libertadores
da América. Palmeiras desafiando a altitude, tentando aí manter o tabu sem derrota acima dos 2.500 metros, que é algo realmente impressionante no lado palmeirense. Agora são 11 horas e 30 minutos. Eu ia falar que tem Brasileirão hoje, viu, Julião? É verdade. Qual jogo? Bahia Internacional, jogo atrasado. Bahia, depois de meter 4 no Grêmio, pega o rival do Grêmio justamente na Fonte Nova mais uma vez. Maravilha, boa. Agora são 11 horas e 30 minutos. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Soluções que transformam cidades. Inscreva-se em simpla.com.br. Realização Ampesp. Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de outubro de 2025. A Petrobras iniciou a perfuração do bloco 59 da Bacia Foz do Amazonas no dia em que o IBAMA emitiu a licença para pesquisa de petróleo na região. A informação consta em um ofício enviado pela petroleira ao órgão. Conforme especialistas ouvidos pelo G1, a Bacia da Foz do Amazonas pode ajudar o Brasil a ficar entre os 4 maiores produtores globais de petróleo na próxima década. Se o potencial for confirmado, o país poderá atingir uma marca superior a 5 milhões de barris diários a partir de 2030 e ultrapassar Canadá e China, ficando atrás somente de Estados Unidos, Arábia Saudita e Rússia. A Corte Internacional de Justiça mandou Israel facilitar a entrada de ajuda humanitária para a população de Gaza. O mais alto tribunal da ONU para casos de disputas entre estados afirmou que a gestão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não pode recorrer à fome como arma de guerra no território palestino. Um homem fez disparos em frente ao parlamento da Sérvia. Segundo a polícia, uma pessoa ficou ferida e o atirador foi preso. A ação acontece em meio a uma onda de protestos contrários e favoráveis ao governo em Belgrado. A polícia informou que se trata de um atentado terrorista. Flamengo e Racing fazem hoje, às 9h30 da noite, o jogo de ida da semifinal da Libertadores no Maracanã. A outra vaga na final será disputada por LDU e Palmeiras, que se enfrentam amanhã no Equador. No tênis, João Fonseca volta à quadra nesta quarta-feira pelo ATP 500 da Basileia, na Suíça. Depois de derrotar o francês Giovanni Perricard na estreia por 2-0, o brasileiro vai encarar um adversário da República Tcheca. O jogo deve começar por volta das 14h pelo horário de Brasília. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na Rede CBN, informações em Brasília, Gabriela Echenique. Bom dia. Oi, Nadédia, bom dia. A Comissão de Fiscalização e Tributação, aliás, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara acaba de aprovar um requerimento de urgência para que um projeto que eleva a taxação sobre as bets vá direto para plenário. Esse projeto, de autoria do líder do PT, deputado Lindbergh Farias, eleva essa tributação dos atuais 12% para 24%. A proposta foi apresentada pelo deputado após a medida provisória do governo que previa, entre outras medidas, a elevação dessa taxação perder a validade. O texto, no entanto, eleva ainda mais essa tributação
votação, chegando, portanto, a 24%. Com a aprovação do requerimento de urgência, o texto agora vai para a mesa do presidente da Câmara, Hugo Mota, que precisa agora pautar o projeto em plenário. O presidente da Câmara, no entanto, tem ouvido líderes para saber se há consenso antes de pautar as propostas no plenário. Nadédia. Obrigada, Gabriela Echenique, em Brasília, 11h34. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35. Vamos lá com informações agora do futebol de Campinas, começando pelo Guarani. Informações do Bugre, inclusive com uma renovação sendo oficializada, certo, Antônio Lupi? É isso mesmo, Júlio, a renovação do homem forte de futebol do Guarani. Farney Coelho, que tinha vínculo, né, até o fim de 2025, renovou o contrato para 2026 e ele será um dos responsáveis por montar o elenco, que vai disputar Campeonato Paulista, Série C do Campeonato Brasileiro e possivelmente temos que aguardar a definição dos campeonatos nacionais e também a definição da CBF, mas o Guarani vive uma expectativa também de disputar a Copa do Brasil do ano que vem. O Guarani divulgou ontem o comunicado, né? Inclusive vou ler aqui na íntegra o que disse, é um comunicado curto, né? Que o Guarani anuncia a renovação de contrato com o executivo de futebol Farney Coelho, que vai seguir à frente do departamento de futebol na próxima temporada. A renovação representa a intenção do Guarani de manter um projeto de futebol contínuo e garantir que o planejamento para 2026 seja realizado com antecedência necessária. O Farney, ele foi contratado no mês de maio de 2025 para substituir o Rodrigo Pastana e ele fez contratações importantes para o Guarani, porque quando o Farney Coelho ele desembarca no Brinco, o Guarani vivia um momento terrível na Série C. Era um dos lanternas da competição, zona de rebaixamento, não conseguia engatar uma sequência de 2, 3 jogos, e aí eles conseguem chegar no Brinco, sai do Ipiranga de Erechim, que era um rival do Guarani, vem para Campinas e consegue aí contratar jogadores, claro, com o aval da diretoria. Tem também a mudança no comando técnico, é ele quem traz o Matheus Costa, e aí que eu queria chegar, porque o Matheus, ele tem contrato com o Guarani até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem, e a permanência do Matheus Costa ainda era debatida. Aí não é informação, mas a gente vai seguindo um caminho. O Farney trabalhou com o Matheus Costa no Ipiranga durante um bom tempo. Quando veio a Campinas, conseguiu tirar o Matheus do Ipiranga e trouxe para o Brinco de Ouro. Acredito que com a confirmação do Farney Coelho como executivo e homem forte do futebol, a tendência é que o Matheus Costa também continue à frente da comissão técnica do Bugre para o ano que vem, Júlio. Então, uma notícia aí que se confirma, né? A gente via desenhando já a permanência do Farney no Guarani, agora oficializada. E essa parceria a gente torce para que dê certo, né, Carlão? Sim. Em termos de alinhamento, a gente sabe que existe muita conexão entre o Matheus Costa e o Farney. Agora que eles têm um sucesso no mercado. Eu acho positivo, sim. Acho que a permanência do Farney, a permanência do Matheus é uma convicção de um trabalho, a convicção de um projeto, principalmente para a Série C do ano que vem, e tomar alguns cuidados no Paulistão, principalmente com relação a rebaixamento. E critérios nas contratações, né? Esse ano, infelizmente, devido às mudanças de rota que o Guarani teve, principalmente na reta final, contratações para justificar, para também melhorar o desempenho da equipe, então ter um pouco mais de critério. Mas eu sou favorável, não gosto dessas coisas de perdeu, troca tudo, ganhou, não. Eu acho que tem que ter um caminho, tem que ter um roteiro, né, algo mais claro. A gente só pede critério, responsabilidade, né? O caixa do Guarani não é um caixa gordo, muito pelo contrário, o Guarani não está nadando, né, em dinheiro.
Então precisa tomar muito cuidado para que faça aí, né, um 2026 bem diferente com relação à parte técnica. O Guarani tem aí contratos em vigência com os goleiros, mas acho que o Guarani precisa sim encontrar um caminho, a começar pelo gol. O Guarani faz muito tempo que não encaixa um goleiro, mesmo os que encaixaram, o Guarani não conseguiu permanecer, né? Vou lembrar do Kozlinski, que foi bem, mas o Guarani não ficou muito tempo. Kozlinski acho que não ficou um ano. Eu acho que ficou. Eu acho que ele é a exceção, na verdade. O Kozlinski eu acho que o Kozlinski bateu 50 jogos. Bateu 50 jogos? Depois ele saiu. Tá, e o Agenor nesse processo, né? Fui lá para 2019, mas foi um cara que me agradou, um cara que chamou atenção. Agora os demais, talvez esqueçam um ou outro. Cara, a maioria, tudo jogador questionável. Então o Guarani precisa. O Gabriel Mesquita foi embora também, né? O Mesquita é um cara que tinha até um certo questionamento por parte da torcida, mas se traçarmos um paralelo com outros goleiros, ele também está numa lista positiva. Então acho que tem que seguir nessa linha com relação a atacantes também. O Guarani precisa, sim, ter um projeto convicto, algo fixo, para que tenha aí um 2026 bem diferente e, claro, focar nessa bendita Série C aí, para o Guarani sair o mais rápido possível. Acho que vale explicar também sobre a reunião do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira, 19h no Brinco. Essa reunião, ela vai debater sobre a participação do Guarani em SAF, né? Não é uma reunião que vai protocolar a SAF no Guarani, porque isso é feito apenas na Assembleia de Sócios, que ainda não tem uma data marcada. Mas aí o Conselho Deliberativo vai dar o parecer dele. O Conselho Deliberativo aprova, e aí você, a partir desse momento, parte para a votação na Assembleia de Sócios. Então, o Guarani ainda não deve caminhar para a SAF, né, Lupe, em termos de calendário esse ano, né? Provavelmente vai ficar com um otimismo aí, primeiro semestre de 26, eu acho, a questão de SAF, né? Com certeza, até porque, Júlio, também tem aquela questão que desde o meio do ano era feita reuniões para fazer a mudança no estatuto, né, que era necessária também, e essas mudanças foram debatidas e isso foi até autorizado, a mudança no estatuto, para começar agora esse processo aí de debater a SAF, mas ainda é um caminho que está no começo, mas muita gente acredita que é uma solução, essa transformação do futebol do Guarani em SAF, visando aí bons resultados para os próximos anos, né? Exatamente. Então, Fábio, provavelmente vai ser uma montagem de elenco do Guarani sem ainda a questão da SAF, que a gente sabe que é um impulso muito grande financeiramente. Então, a permanência do Fagner também, ela vai exigir criatividade e responsabilidade financeira para o Guarani no Campeonato Paulista. Mas é uma ótima notícia, né, Júlio? Manter um cara que trouxe até um alento aí também à torcida, né? Trouxe expectativa para a torcida. Quando tudo parecia perdido durante o campeonato da Série C, o Fagner chegou, conseguiu contratar alguns bons jogadores, conseguiu modificar o elenco, e essa definição sobre a permanência dele é muito importante, já avisando ano que vem, né? O Guarani com tempo agora, pavimentando a estrada aí para 2026, com 2 meses de antecedência, podendo trabalhar com mais calma, sem ser de forma atropelada, como acabou acontecendo muitas vezes nesse meio de Série C. Agora o Guarani podendo pensar exclusivamente no elenco que vai disputar o Paulista e depois, consequentemente, a Série C do ano que vem. Eu gostei dessa ideia, gostei dessa definição. O Guarani deu um passo importante aí, visando a próxima temporada. Eu só chamo atenção para o seguinte, isso já aconteceu muito em Campinas, Guarani e Ponte Preta, os clubes ficarem reféns destes profissionais. O que eu digo, por exemplo, vem o Fagner e ele tem uma ligação com o Matheus, e aí os dois contratam, na gíria do futebol a gente fala jogadores deles, né? Jogadores de confiança. Ok, faz parte. Todo trabalho, todo local tem aí os homens de confiança dos líderes, né? Mas não pode ser a República Federativa do Ipiranga, a República Federativa do Futebol do Sul do país. Isso já aconteceu muitas vezes em Campinas, e aí esses profissionais saem e eles deixam aí um legado complicado, um legado questionável. Então tem que tomar um pouco de cuidado que esse trabalho seja feito realmente em conjunto para que o Guarani, numa eventual saída desses profissionais, ele não seja prejudicado. Por isso a qualidade na hora de contratar, o critério na hora de contratar, para que o Guarani não seja aí o principal prejudicado
com relação a contratações ruins. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. E um outro detalhe também, né? O Farney, ele chegou e a maioria dos jogadores que o Farney, ele passou para a diretoria, os nomes que foram contratados, a maioria, eles chegaram com um contrato também para a temporada do ano que vem. Ou seja, eles não vieram apenas para a Série C. Alguns já têm contrato aí para até o final do Campeonato Paulista e até mesmo para o final do ano, de 2026, eu digo. O trabalho do Farney, o trabalho mais rápido que ele tem que desenvolver é uma questão de ajuste, porque tem muitos jogadores que não foi o Farney que contratou e que também tem contrato para o ano que vem, e jogadores que sequer foram utilizados pela comissão técnica na Série C do Campeonato Brasileiro. E isso é um detalhe também que o executivo participa, porque você tem que fazer todos os ajustes. Por exemplo, eu não vou colocar aqui nome de jogador, mas você tem um jogador Y que tem vínculo até o fim do ano que vem, mas ele não está nos planos do Guarani, mas ele tem contrato. Então você precisa ajustar ou arrumar um time para ele ser emprestado ou aceitar ali algumas questões de orçamento, de acordo para que ele rescinda o contrato. Não é um caminho fácil que o Farney vai ter não para se desfazer de jogadores que têm contrato, mas não estão nos planos para o ano que vem. Por exemplo, até a situação dos goleiros é uma dor de cabeça aí para o Guarani, né? Porque tem um interesse aí de renovar os goleiros, só que os 4 têm contrato, né? O Emerson e o Fred, que são jogadores que estão disponíveis neste momento para o mercado, têm contrato até 2027. Então, realmente, vai depender muito de como também os clubes vão se interessar por esses jogadores do Guarani. Os titulares, né? Que tem o Dalberson, é contrato até final do ano. Até 26, né? Até 26. E do Andrei renovou, né? Aí o Andrei, que ia acabar agora, renovou. Aí... Mas vamos pegar, por exemplo, o Samuel. Atacante, que não jogou Copa Paulista. Você acha que ele demonstrou desempenho para permanecer para o ano que vem? Tem contrato longo, ou empresta ou vai ter que rescindir, mas ele tem contrato, né? E os goleiros... Emerson Júnior, né? Também é goleiro, né? Emerson Júnior lá também no goleiro. Os 2 goleiros foram questionados, né? O Andrei, inclusive, perde a posição, e o Dalberson, altos e baixos, né? Nessa fase de quadrangular. Outro prejuízo, a gente tem falado constantemente aqui, esse time da Copa Paulista, né? Que você incha o elenco e o principal objetivo não foi conquistado e nem passou perto disso, né? Porque o Guarani não conseguiu a classificação. Então, por isso, muito critério na hora de montar projetos, né? O Guarani fez um investimento no menino do Bragantino, o João Vitor, e esse menino sequer termina no banco de reservas, teve aí um processo de transferência engatilhado, mas não aconteceu. Então tem que ter muito cuidado, muito critério na hora de elaborar o projeto, o planejamento, para que o Guarani não erre tanto como errou em 2025. Muito bem, 11h47, são essas informações do Guarani. Vamos ficar de olho na reunião, então, na segunda-feira do Conselho Deliberativo, para atualizarem tudo que envolve essa questão da SAF no Bugrão. Agora são 11h47. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui na CBN Campinas, começou a Superliga Masculina ontem à noite.
O Sada Cruzeiro levou a melhor contra Juiz de Fora. Então, o Cruzeiro, que é um dos grandes favoritos, acabou conseguindo essa primeira vitória por 3-1, parciais de 25-20, 25-22, 24-26 e 25-21. Lembrando que também foi uma festa da torcida que comemorou recentemente o 7º título da Supercopa conquistado no último domingo em Campo Grande, com vitória por 3-0 contra Minas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Estamos de volta, 11h53, meu caro Antônio Lupe, diretamente do News Truck da CBN em Águas de São Pedro. Informações agora da Ponte Preta, meu caro. Tá chegando a hora, hein, Júlio? Sábado, 5 da tarde, o estádio Moisés Lucarelli vai tremer. É a decisão entre Ponte Preta e Londrina para saber quem vai ficar com o título da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo foi 0-0, então se a Ponte ganhar, o troféu fica em Campinas. Se o Londrina sair vencedor, aí o troféu vai lá pro norte do estado do Paraná. Se terminar empatado o jogo, aí vamos para a decisão por pênaltis. E os ingressos, olha, pelo que tudo indica, já estão esgotados, porque no site você já não consegue comprar mais. Ontem nas bilheterias, inclusive fizemos o programa de lá, eu fui até as bilheterias do Moisés Lucarelli, o estádio estava lotado de pessoas que buscavam por um ingresso. Diego Alves, repórter do GE, até acabou divulgando um vídeo, né, mandando informações que depois houve um tumulto ali quando foi passada a informação de que não tinha mais bilhetes disponíveis nas bilheterias. Então a expectativa é de casa cheia, é de estádio lotado
para a decisão entre Ponte Preta e Londrina. Dentro de campo, a preparação começou ontem na reapresentação do elenco e hoje de manhã teve treino no CT do Jardim Olina. O goleiro Diogo Silva, que fez um milagre no primeiro jogo, garantindo o 0-0, falou da expectativa da final e da conquista do título da Série C. A gente trabalha não só a parte técnica, física, mas também a parte mental, porque a gente sabe que tem jogos que nós vamos ser mais exigidos, né? Em mais tempo, mas tem jogos também que você quase não vai tocar na bola e quando vem tem que ser decisivo, tem que ajudar os companheiros e graças a Deus tem abençoado e assim durante o ano todo nós temos conseguido ajudar os companheiros. Estamos aí diante dessa final, todo mundo na expectativa, trabalhando bastante, bem focado, concentrado, com o pezinho no chão, para que a gente possa fazer um grande jogo e a gente possa, se Deus quiser, construir a nossa melhor vitória durante toda a temporada. Claro, com certeza, mas quando se trata de final, é 50-50, não tem essa, né? A partir de que chegou na final, você tem condições, né, e esperança de ser campeão. Mas nós esperamos, estamos trabalhando para que aconteça que a Ponte Preta seja campeão, né? Se ela merece ou não merece, né? Nós estamos trabalhando, focado nisso, procurando fazer a melhor preparação nossa de todo ano para que a gente possa conquistar a nossa melhor vitória e conquistar esse primeiro título aí da Ponte Preta de nível nacional. Tá aí o goleiro Diogo Silva, né? Um personagem importante, né? Na trajetória da Ponte Preta até a decisão da Série C. Em relação ao time, acredito, claro, se não tiver nenhum problema, até sexta-feira, data do último treinamento, o mesmo time que entrou em campo lá no estádio VGD, quando a Ponte empatou em 0-0. E o Gé? O Marcelo Fernandes falou, né, que quer contar com todos que fizeram parte dessa caminhada da Ponte Preta até a final, mas a informação é de que dificilmente o Gé vai reunir condições de jogo, até pela gravidade da lesão que ele teve, uma lesão muscular. Então ele está se esforçando, mas dificilmente o Gé vai ser relacionado para o jogo, viu, Júlio? Eu acho até improvável, né, que o Gé volte e acho até perigoso. Porque assim, o Gé é um ativo da Ponte, né? Querendo ou não, o Gé é importante, mas se pintar uma proposta interessante pro clube pós-Série C, eu acho que a Ponte tem que cogitar assim, né? Porque precisa fazer caixa. A gente sabe que a Ponte está passando por várias dificuldades financeiras, então eu acho que tem que tomar até um cuidado de não estourar o Gé assim como foi no ano passado. E outra, né, Júlio, é engraçado, né, falar, por exemplo, mas outro dia a gente falava que o Gé era essencial, e eu considero ele essencial, um protagonista nesta reta final da Ponte, mesmo não fazendo gols, achei ele importantíssimo, vital em alguns jogos. Porém, como esse ataque deu certo, né, nas últimas partidas, o Bruno Lopes, o Toró e o Diego Tavares, e o Gé vivendo esse momento aí de lesão, uma lesão séria, que ele já teve esse tipo de lesão e que o atrapalhou muito nesse início de 2025, eu também não colocaria, mesmo se ele tivesse, não perto do 100%, mas se ele estivesse em condições de jogar, eu não colocaria. E outra, gente, tá todo mundo envolvido, todo mundo mobilizado, o povo pontepretano, né? A emoção toma conta às vésperas de uma decisão, mas a gente tem que usar também o lado racional, ser o chato da história. Gente, a temporada ela começa já, né? Então, de repente, o Gé, ele entra em campo contra o Londrina, tem um linguajar que os fisiologistas falam, reincitiva, né? Acho que é mais ou menos assim. Mas vai que ele machuca. Entende, hein? Né? O Gabrielzinho vai me dar uma fumada daqui a pouco, né? Mas acho que é reincitiva. E aí, por exemplo, você perde o Gé pro início da temporada, eu não digo nem ele com a camisa da Ponte, mas uma eventual negociação, porque ninguém vai comprar um jogador com uma lesão muscular grau 2, né? Então é complicado. Ao mesmo tempo que tem que viver, desfrutar esse momento, você tem que ser racional, principalmente o departamento de fisiologia da Ponte. Se ele não tem condição, nem leva.
né? Nem leva pro banco, se a Ponte for campeão, independente do que acontecer, mas se ele for homenageado tal, que ele seja homenageado, mas não no banco, porque se ele não tiver em condições, não leva, porque pode prejudicar. Eu acho que não vai ter mudanças não, né? A não ser que aconteça algo assim de especial até as vésperas do jogo com Londrina. É isso aí. Bom, 11 horas e 59 minutos. Ô, Júlio, eu recebi uma informação aqui que eu fiquei até meio perdido, viu, Antônio Lupe? Qual foi? O Johnny Lucas, lembra dele? Lembro. Ele entrou com um processo contra a Ponte, cara, que o valor mas você tinha dúvida disso? O valor aqui, eu quase caí pra trás que o valor, meu Deus do céu. Quantos jogos ele fez mesmo? Nenhum, né? Nenhum. Mas isso aí, Júlio. Tô até passando mal. Fala, Dupi. Mas vai chegar um monte. Vai chegar um monte. Vai chegar, se não chegar todas, né? Se não chegar todas. E lembrando que ele foi pro Brusque depois também, né? O Johnny Lucas saiu da Ponte e foi pro Brusque. Foi. Exatamente. É por isso que a gente fala, Valmerzinho, fique à vontade aí pra sinalizar, mas Um minuto. É por isso que a gente fala, tudo, mais uma vez, o momento é legal, o momento é emocionante, é o momento de desfrutar, mas a partir de terça-feira, ou segunda-feira, já começa a temporada 2026. E a perspectiva? E a montagem do elenco, a Ponte com essa fama ruim que ficou no mercado em virtude desses salários atrasados. Então é muito preocupante. Por um lado a festa, por um lado esse momento maravilhoso que o time está levando para o torcedor, por outro lado a preocupação pela falta de perspectiva para 2026. Sei que vai encerrar, mas o próprio Wanderson falou isso depois do jogo, né? Então. Ele falou o seguinte, a gente tem que desfrutar desse momento porque... não vai ter mais ninguém desse elenco aqui. Então, assim, não vai ter ninguém, não vai sobrar ninguém. Acabou a Série C, é sábado, domingo, segunda-feira, tchau todo mundo e vai chegar um monte dessas aí, Júlio. E se tivesse perspectiva, eu acho que muitos jogadores poderiam ficar, porque ano que vem é Série B, na teoria uma verba maior, né? Não sei na prática, mas na teoria uma verba maior. Então a Ponte poderia aproveitar aí esse elenco, ou alguns jogadores desse elenco para o ano que vem, mas em virtude de tudo que tem acontecido, eu também acho pouco provável que isso aconteça. 11 horas, ó. 11 horas já foi há muito tempo. 12 horas, 1 minuto, 4 horas tem Arena. Amanhã estaremos de volta também às 11 horas aqui com o CBN Esportes. Grande abraço a todos, valeu! News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui.